Olá, santos e santas, a paz de Jesus e o amor de Maria. Estamos iniciando mais um SantoCast, o programa de número 8. É com muita alegria, né, que iniciamos esse programa, sim. O último do ano, tá bom? Então a gente já fica aí para o final, a gente faz as despedidas de felicitações para as festas de final de ano. Eu sou o diácono Gogã Albuquerque, é uma alegria estarmos juntos no dia de hoje. Vou passar a palavra para o meu amigo. Se apresenta, meu irmão. Boa noite a todos, é uma alegria estar aqui presente no SantoCast. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Cadu e estamos empolgados, né, Diácono? Hoje estamos. Hoje é um assunto bem interessante, muito envolvido na nossa vida, né? Sim, muito todos importante. Nós temos muitas dúvidas, muitos questionamentos sobre esse tema do dia de hoje. Já divulgamos o tema, né? Você já viu aí nas divulgações pelas mídias sociais, mas vamos fazer aquele mistério tradicional. Antes de revelar o tema, eu queria fazer alguns pedidos a vocês, né? Clica ali em curtir, compartilhe o vídeo, escreve lá nos comentários, deixa alguma mensagem pra gente, diz a sua cidade, o nome do seu pároco, interaja com a gente pra gente fazer esse link de amizade, essa evangelização acontecer de fato entre a gente. Torne-se um evangelizador junto com a gente. Queria também fazer um agradecimento muito especial. A equipe do programa teve em Aparecida, foi essa semana, Marinês? Essa semana a equipe do programa foi a Aparecida do Norte, comprar uma imagem de São João Paulo II. Consegue pegar? Mostrar aqui a imagem de São João Paulo II. Por que a imagem de São João Paulo II vai estar presente conosco a partir de então? Porque lá no programa sobre teologia do corpo, foi o programa de número, o episódio 6, o episódio 6, nós elegemos São João Paulo II, que foi o mentor, o idealizador, o que criou, né, o que escreveu a teologia do corpo, como patrono do nosso programa. Então, São João Paulo II estará presente. Tá filmando? Tá pegando? Tá? Deu aí? São João Paulo II é o patrono do nosso programa. E queremos fazer um agradecimento especial à loja São João Paulo II, que forneceu pra gente, fez um link muito especial e gostaríamos de agradecer. Você que for a Aparecida do Norte, não deixe de ir lá. A loja São João Paulo II fica próximo à Basílica Histórica, correto? Sim. Sim, bem de frente, Marinês? Bem pertinho, né? Bem de frente. Então procura lá, loja São João Paulo II, e vocês serão muito bem atendidos. Qualidade excelente. Muito obrigado por tudo, viu? Bem, deixa eu ler aqui o currículo do nosso convidado do dia de hoje. Ele tem 50 anos de idade, natural de Fortaleza, Ceará, formado em administração de empresas pela Universidade Federal do Ceará, e também é formado em teologia pelo Instituto de Teologia São João Paulo II, convalidado pela Faculdade Deoniana de Campinas, a Unicamp. Padre diocesano desde 2009, tem pós-graduação em espiritualidade pela Faculdade Vicentina no ano de 2013, espiritualidade e orientação espiritual pela Faculdade Jesuíta no ano de 2016 e gestão eclesial pela Faculdade Deoniana também no ano de 2018. Ele é reitor da Basílica São Miguel Arcanjo, está situada na cidade e na paróquia de São Miguel Arcanjo desde 2010, tendo assumido a função de pároco em 2012, de reitor do santuário em 2013 e de reitor da Basílica em 2018. Na Diocese de Itapetininga, onde está localizada a Basílica, já foi representante do presbitério, diretor espiritual da teologia no Seminário Diocesano, assessor do setor da juventude, diretor espiritual do EJC, que é o Encontro de Jovens com Cristo, assessor da catequese e assessor da pastoral familiar. Atualmente é membro do Conselho Diocesano de Presbíteros, membro do Colégio de Consultores da Diocese e membro do Conselho de Reitores de Santuários do Brasil. Vem para falar para nós sobre o tema de São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, o nosso querido Padre Márcio Almeida. Por favor, uma salva de palmas. Obrigado, boa noite, Diácono Gogã, Cadu, você que nos acompanha aí pelo
pelo canal do Santuário Santa Filomena, esse podcast Santo Cast. Uma alegria poder participar desse momento com vocês. Fiquei muito feliz com o convite. E até assusta, né? Quando começa esses 50 anos, meu Deus. É novidade para mim. Fiz 50 e poucos dias. Ainda dá um susto assim, Senhor do céu. Cheguei lá, né? Mas que alegria, viu? Fico feliz. Mas o senhor está bem, o senhor está bem. Eu entrego um pouquinho, meus cabelos estão brancos. Eu tô quase também. A minha barba está bem branca, né? Faz parte. Mas fala um pouquinho da gente aí, se o senhor quiser apresentar alguma coisa já nesse início, ou já vamos engatar nas... Maravilha. Então você já falou bastante coisa, Bastante né? coisa. Graças a Deus. Eu sou padre há 15 anos. Agora, dia 12 de dezembro, né? Daqui a alguns dias eu faço 15 anos de padre. Eu fui ordenado padre e já fui para São Miguel Arcanjo. E lá eu fui como vigário paroquial, depois assumi a paróquia, né? Depois a igreja matriz virou santuário, depois o santuário virou basílica. Então eu respiro São Miguel Arcanjo há 15 anos, né? E eu entendi nesse período que Deus me deu uma missão, a missão de propagar a devoção de São Miguel Arcanjo. Então eu tenho feito esse apostolado, principalmente nos últimos 5 anos, de uma forma muito intensa, né? Escrevi já 5 livros, já fui em vários lugares, seja para rezar missa, para fazer palestra, ou pregação, ou participar em podcast, e sempre levando São Miguel Arcanjo. Essa é uma missão que eu recebi de Deus e com muita alegria tenho feito até o dia que Deus me pedir. Até o dia que Deus permitir. Eu confesso também que São Miguel Arcanjo fez parte da minha conversão, lá quando eu era jovenzinho, né? Eu me converti bem jovem, graças a Deus, por isso. E São Miguel Arcanjo foi aquele que me deu muito fervor na descoberta de tudo, né? Deu um gás, né? Deu um gás, assim. E você sabe que eu não era devoto de São Miguel. Eu, na verdade, minha conversão foi muito tardia, né? Eu me converti ali por volta dos 25 anos de idade. E eu me converti para uma comunidade nova, né? Assim, eu comecei a participar dessa comunidade nova, comunidade de recado, e fiz todo um caminho ali, e lá era muito forte a devoção à Nossa Senhora das Graças e ao Sagrado Coração de Jesus. Então, assim, a minha vida de fé era Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora das Graças. E aí eu vim morar em Tatuí, por conta da comunidade de recado, e a gente participava todos os dias de manhã na missa lá da Matriz, Nossa Senhora da Conceição, hoje é Basílica, e o padre, na época, sempre rezava a oração de São Miguel Arcanjo no final da missa. E ali eu conheci a oração de São Miguel Arcanjo. Eu estou falando de 2003. 2003 foi quando eu conheci a oração de São Miguel Arcanjo. Depois eu fui morar na paróquia de São Miguel Arcanjo, na cidade, né, na paróquia. Mas quando eu fui como vigário, eram 36 comunidades. Então a nossa vida era rezar missa e visitar doente, porque a cidade inteira era uma paróquia, né? Sim. Então, assim, eu acabei não me envolvendo muito com a devoção em si, porque eu tinha um olhar mais voltado para toda a realidade da paróquia. Quando eu me tornei pároco, aí eu parei para estudar, e aí eu percebi que ali a gente poderia se tornar um santuário por N situações, que depois a gente pode falar. E aí eu mergulhei na devoção a São Miguel Arcanjo, e aí me apaixonei, e desde 2012, praticamente, que eu estou aí vivendo essa devoção assim com muito amor. É uma devoção apaixonante, de fato. São Miguel, ele atrai, né? Ele tem essa questão da milícia, do embate, do militar, da defesa, justamente. E isso, para quem está nesse processo de conversão, foi o meu caso, né? Muito forte. Me atraiu muito, eu fiquei muito... Eu acho que São Miguel tem uma marca em todos os católicos, né? Acho que até Com mesmo certeza. fora dos católicos tem a presença dele, né? Mas eu confesso que eu, com essa minha conversão, né? Mesmo sendo tão atraído por São Miguel, eu não conhecia tanta coisa naquela época, né? Era mais aquele entusiasmo, era mais aquela vontade de evangelizar, mas me aprofundar veio com o tempo. Da mesma forma que o senhor citou. E é interessante você tocar nisso, porque assim, as pessoas, graças a Deus, hoje a gente tem um grande apostolado sobre São Miguel Arcanjo, principalmente ali nos meios de comunicação, né? Mas a gente recebe muitos visitantes todos os finais de semana. Eu lembro de uma senhora que ela veio de um outro estado, ela descobriu a Basílica, ela pegou o carro, ela viajou não sei quantas horas, porque ela queria participar da missa, porque ela tinha acabado de conhecer São Miguel Arcanjo.
ela estava apaixonada por São Miguel Arcanjo e ela queria ir nessa igreja de São Miguel Arcanjo. E aí quando acabou a missa, ela veio falar comigo, né, contar toda essa história, e ela olhou para mim e disse assim: padre, onde São Miguel Arcanjo nasceu? Percebe? Então, assim, às vezes as pessoas não têm compreensão de quem é de fato São Miguel Arcanjo. Exatamente. Né? Imagina como um santo, um São Francisco de Assis, Santa Teresinha de Lisieux, que, né, foi uma pessoa humana e que nasceu em determinado local, em determinado ano da história, né? E aí eu sentei com ela, expliquei, né, falei tudo sobre São Miguel Arcanjo, orientei ela a fazer algumas leituras também, porque às vezes, principalmente quem é recém-convertido, quem vem assim de uma outra realidade religiosa, não entende bem quem é São Miguel Arcanjo e qual é a missão dele. Sim, isso, é justamente isso, é como o senhor vem falando. Eu me converto no início, eu fiquei muito entusiasmado, São Miguel, oração de São Miguel, em ordem de batalha, mas aprofundar, conhecer só com o tempo. E por isso que esse programa é tão convidativo para todos, né? Para conhecer um pouco mais. Sim. Nós temos aqui a imagem de São Miguel, temos a relíquia de São Miguel, né? Que vai render também muitas coisas para a gente no dia de hoje. Mas eu queria já conversar com o senhor, perguntando e tomando pelas escrituras o livro de Tobias, né? No livro de Tobias, ele tem uma conversa com São Gabriel. E São Gabriel cita que existem 7 arcanjos, mas nós só conhecemos 3, né? E observando os livros apócrifos, que servem até mesmo para a gente conhecer um pouquinho das tradições judaicas, tudo, mas como base teológica a gente não leva muito para esse lado. Esses outros arcanjos, podemos considerá-los também para essa proteção, para caminhar com ele, junto conosco, essa devoção, porque nós conhecemos os 3, né? Miguel, Gabriel, Rafael. Os outros que são citados somente nesses apócrifos, como vamos ficam? Vamos pontuar então. Existe uma milícia de anjos que estão ao nosso serviço, né? São milhares de milhares, milhões de milhões, como dizem Apocalipse, né? Uma quantidade infinita de anjos que Deus coloca a serviço da humanidade. Todos eles são por nós. Sim. E nós podemos contar com o auxílio deles. Porém, nós, cristãos católicos, que seguimos o catecismo da Igreja Católica, conhecemos e mantemos devoção por 3 arcanjos: Miguel, Gabriel e Rafael. Sim. Né? Esses são os arcanjos conhecidos pela Sagrada Escritura, os textos canônicos, e no qual a Igreja, doutrinariamente falando, através do catecismo, nos apresenta. Fora disso, é especulação. Se é nome A, se é nome B, se é nome C, é especulação, não é verdade de fé professada pela Igreja. Né? Então, a gente fica com aquilo que é doutrina da nossa Igreja. Sim. Outras religiões dão nomes, né? E têm uma certa reverência a eles. Nós não, nós conhecemos 3 pelo nome. E a gente tem, né, essa devoção, essa vida de maior intimidade com os 3, sabendo que existem milhares de milhares que estão ao nosso serviço, que nós não sabemos os nomes, né? Mas a gente tem que ter um cuidado, e a Igreja nos orienta bastante no catecismo, de que a gente não deve dar nome aos anjos, né? Sim. É o meu anjo da guarda, ele não precisa ser o nome A, B ou C, ele é o meu anjo da guarda. E da mesma forma os arcanjos, nós conhecemos 3. Ótimo, perfeito. Então esses 7 nós sabemos que, mas não vamos nomeá-los, não vamos citá-los, né? Sim. Sabemos que eles estão lá porque são citados, mas para a devoção os 3. Sim. De nome, né? De nome. Nós conhecemos Miguel, por nome. Gabriel e Rafael. Isso. Os outros nomes são especulações. Sim. Ótimo, perfeito. Olha, já começa, já deu uma clareada já aqui. E é legal porque os 3 arcanjos eles são bem invocados, podemos falar assim, padre? Invocados? Invocação São Miguel, invoquemos São Miguel. Sim, sim. E eles, pela questão hierárquica dos anjos, eles são muito próximos dos homens? Ou não? Todos os anjos, eles estão para adorar a Deus e servir aos homens. De uma forma bem
simplória falando, né? Os arcanjos, eles recebem de Deus missões especiais. Então, os 3 arcanjos que nós conhecemos, eles receberam de Deus missões especiais. Então, a categoria arcanjo, ela é conhecida dentro da tradição como aqueles que receberam de Deus uma missão especial junto aos homens. Então, sim, os arcanjos estão próximos de nós, mas não somente eles. Os anjos, nós temos os nossos anjos da guarda, né? Então, assim, Deus coloca os seus anjos para nos ajudar na nossa caminhada. Eu gosto muito de pensar na hora da missa, né? Quando a gente vai cantar ou rezar o santo, que a gente invoca toda a milícia celeste para proclamar conosco, né, que Deus é santo. Sim. E eu fico imaginando naquele momento todos os anjos ali diante do altar adorando o Senhor, que é santo, santo, santo. Né? É algo belíssimo. Então, sim, os arcanjos, eles recebem de Deus missões especiais. O arcanjo Miguel, ele tem como missão, e talvez já entrando aí em um outro questionamento que vocês possam ter pensado em fazer, né? O arcanjo Miguel, ele tem uma missão de ser o defensor do povo de Deus. Deus o constituiu como um comandante, como um chefe de exército. Então, quem é o exército de São Miguel? Todos os anjos. E entrando nesse contexto que o senhor falou da missão de São Miguel, eu queria voltar lá no embate que teve lá com toda aquela questão da queda dos anjos e tendo agora essa palavra do senhor sobre a missão de São Miguel, e qual é a importância dele nesse embate lá? Quando teve a revelação levanta, exatamente, quando ele se levanta e quem como Deus. Nesse momento, São Miguel, qual é a motivação dele? Porque ele já havia recebido essa missão ou ele toma essa missão nesse momento? Então, provavelmente ele não tinha recebido a missão ainda. A gente está falando de um tempo que não pertence ao calendário cronológico. A gente está falando de uma realidade celestial. Então, a gente não vai pontuar aqui num tempo histórico. Né? A tradição, né, e as revelações místicas dizem que os anjos, eles são dotados de liberdade. São seres espirituais, criados por Deus, espirituais, porém dotados de liberdade. E ali Deus revela o plano de salvação dele para a humanidade. Dentro do plano de salvação de Deus, constava que o próprio Filho de Deus iria assumir a condição humana através do processo natural, ou seja, seria gerado no ventre de uma mulher, pessoa humana, para nascer como uma criança, crescer até atingir a maturidade para o anúncio do reino. E diante da revelação desse projeto salvífico, Lúcifer, então, não entende como que Deus iria permitir que Deus assumisse a condição inferior de ser humano. E como Deus ia dar tanta dignidade a uma mulher que é pessoa inferior, né? Porque iria receber a dignidade de ser a mãe de Deus. Então Lúcifer, ele não aceita esse projeto salvífico de Deus. Ele se revolta, porque ele era livre para seguir ou não. Então ele se revolta contra esse projeto divino e ali ele vai insuflar, né, uma legião de seguidores e aí eles vão se rebelar contra Deus. Qual era a ideia de Lúcifer? Tirar Deus e assumir o lugar dele. Para que tudo isso não aconteça. Vamos dar uma brincadinha aqui, né? Deus enlouqueceu. Então, deixa eu ocupar o lugar dele, porque o que ele está querendo fazer é errado. Então, eu vou assumir esse lugar aí para colocar ordem na casa. Foi mais ou menos isso que se passou na cabeça de Lúcifer. E aí, quando ele sai em batalha contra Deus, surge Miguel, que diante desse contexto, dá aquele brado. Quem como Deus? Ou seja, quem pode querer se igualar a Deus? Quem pode querer ser como Deus? Né? Quem pode querer ocupar o lugar de Deus? E aí Miguel vai com outra legião de anjos estabelecer essa batalha com Lúcifer. Tem
eu não vou lembrar o nome dele agora, tem um autor, é um padre exorcista, que ele escreveu sobre essa realidade através de revelações. E ele fala assim, não foi uma guerra aos moldes humanos, com armas, pessoas dando soco. Ele diz que foi uma guerra, uma batalha intelectual. Foi uma batalha intelectual de segmento ou não de Deus. Seja como for, porque a gente sempre traz a nossa realidade humana para imaginar as coisas, mas a gente está falando de coisas divinas, celestiais, que estão para além da nossa realidade humana, né? Seja como for, a forma como aconteceu essa batalha, o fato é que a gente tinha um opositor, Lúcifer e os seus seguidores, e a gente tinha um defensor, Miguel e os seus seguidores. Então, Miguel vai vencer Lúcifer, expulsá-lo, junto com os seus seguidores, para a Terra. E aí Deus concede a ele a missão de se tornar o defensor do povo de Deus. Por quê? Uma vez que Lúcifer é expulso para a Terra, e ele não pode mais ir contra Deus, mas a missão dele é destruir Deus, porque ele quer ocupar o lugar de Deus, o que é que ele vai fazer agora? Ele vai tentar tirar aqueles que pertencem a Deus. Sim. Então, hoje, o trabalho do demônio é atacar a Deus, tirando seus seguidores. Imagina, sempre que o demônio tira alguém do caminho de Deus, é como se ele estivesse vencendo a Deus. Né? É um Como ataque tivesse... meio indireto. Isso, atacando a Deus. Então, qual é a missão de São Miguel? Defender o povo de Deus. Não permitir que Lúcifer continue atacando a Deus. Então, no fundo, Miguel está sempre em defesa de Deus, defendendo o povo de Deus. Sim, essa realidade explica muita coisa, né? Porque as pessoas às vezes ficam, de uma maneira geral, né, generalizando o povo de Deus, costuma atribuir a Deus muitas coisas que acontecem em suas vidas. Ah, por que Deus permitiu isso? Por que Deus permite tal doença? Por que Deus levou meu marido? Né? Esses tipos de argumentações das pessoas. E as pessoas esquecem desse momento, de que Lúcifer foi posto na Terra e reinando na Terra. Então, essas mazelas terrenas não são pontualidades que Deus causa, mas das mazelas. São as consequências as consequências né? de estarmos eu fico pensando habitando. assim, como que Deus, que é puro amor, que é o sumo Exatamente, é exatamente essa bem, questão. que deu a sua vida para salvar, para redimir a humanidade, vai prejudicar um filho seu. Fato. Entendeu? Então, assim, às vezes são consequências dos nossos atos. Então, eu era irresponsável no trânsito e aí eu acabei sofrendo um acidente e morri, eu fiquei paralítico, etc e tal, né? Eu não foi culpa de Deus, talvez foi consequência do meu ato irresponsável. Às vezes, eu sofro por conta da irresponsabilidade do outro. Então, o outro bebeu, foi dirigir, bateu no meu carro e eu, sei lá, perdi a vida ou fiquei paralítico, etc. Então, eu estou sofrendo pela irresponsabilidade do outro. Às vezes é mistério, diácono. Só que nós podemos olhar, o fato existe, aconteceu isso. Eu não posso mais mudar essa história. Isso é um fato da vida. Eu posso viver eternamente revoltado com isso, ou eu posso pegar esse fato e torná-lo um aprendizado para que eu possa me tornar algo melhor. Então, quando eu trago Deus para esse fato, né, Deus sempre me faz olhar para frente. Deus nunca fica me fazendo olhar para trás. Sim. Né? Quem acusa, Exatamente. Acusa o demônio. Que é a missão dele o acusador. Então, assim, Deus vai me fazer olhar para frente, esperança, eternidade, né? Então, assim, quando eu trago Deus para o meu problema e começo a olhar para o futuro que eu ainda tenho, eu saio daquela condição de revolta, né? E abro possibilidades. Então, assim, eu entendo que o ser humano sempre precisa culpar alguém. É mais fácil, alivia a minha dor quando eu encontro um culpado, né? Mas não pertence àquilo que nós compreendemos pelo Deus revelado por Jesus Cristo. É um Deus que é amor. E é correto olhar para... não sei se a colocação correta seria ideal para essa colocação, mas é correto olhar para esse embate que nós conversamos
e entender essa colocação de que, não, peraí, Deus não é não permitiu que isso aconteça. É correto? Sim, eu acho que essa expressão Deus permitiu, Deus não permitiu, ela, de fato, às vezes Deus pode permitir creio que determinadas situações em nossas vidas. O senhor, como padre, deve ouvir muitas pessoas falando isso. Mas nem sempre é Deus. Nem sempre é Deus. Por isso que a gente não pode ter isso como um discurso para todos. Aconteceu um fato ruim, aí eu vou querer, não, porque essa é a vontade de Deus. Nem sempre é a vontade de Deus. Nem sempre é a vontade de Deus. Né? Então a gente tem que aprender a fazer essa leitura, é lógico. No momento de dor, não adianta você chegar com muita teologia, com muita filosofia, com muito existencialismo para alguém que está sofrendo. Sim. Você vai tentar estar ao lado daquela pessoa ali para ser um suporte. Mas vai chegar um momento que você vai precisar dialogar com aquela pessoa e colocar a situação no seu lugar certo. Né? Exatamente. Né? E esse embate é um início, né? Olha, aconteceu lá, você está aqui e sofrendo as mazelas do mundo. Sim. E esse embate ali que nós conversamos é o início de tudo, né? É onde essa rebelião aconteceu e esses anjos decaídos trabalham para que nos afastemos de Deus. E aí vão ter as mazelas que vão acontecer. E é correto a gente afirmar que até hoje essa batalha acontece de intelecto. Sim, até o último dia, né? Jesus voltar. Antes da vinda de Jesus, né? Essa batalha só vai acontecer quando Jesus voltar. Não vai ser fácil. O último inimigo a ser vencido é a morte, né? Sim. Ele diz para nós. Então, essa batalha até a volta de Cristo. Né? Vamos falar da imagem de São Miguel? Vamos. A imagem de São Miguel. A nossa não tem a balança aqui, né? Porque a pergunta que eu vou fazer para o senhor envolve a balança. Mas a balança de São Miguel, ela representa algo, né? Sim, temos as imagens de São Miguel que possuem balança, né? A balança. Essa aqui, infelizmente, não tem. A da Basílica, tem. Eu já fui lá ver. Vamos lá. Fala um pouquinho da balança pra gente. Eu tenho algumas ideias, eu tenho algum entendimento sobre, mas eu queria que o senhor falasse para eu encaixar no que eu penso, no que eu acho. Eu também tenho um entendimento. E a gente conversar um pouquinho, mas não só da balança, da imagem por um completo, se o senhor puder. Primeiro assim, vamos entender. São Miguel Arcanjo é um anjo. Ele não é uma pessoa humana. Sim. Existe uma iconografia para representá-lo. Isso, é esse caminho que eu quero que o senhor siga. Existe uma iconografia para representá-lo. Ele já se revelou para algumas pessoas, né? Mas eu não posso dizer assim, esse é o rosto correto de São Miguel Arcanjo, porque ninguém tem uma foto de São Miguel. Até se você hoje entrar agora na inteligência artificial e você colocar assim, faça a imagem de São Miguel Arcanjo, vem um São Miguel Arcanjo barbudo. Né? Então é estranho você pensar num anjo barbudo, né? Eu não tentei ainda, vou tentar. Coloque lá, eu já fiz. Sempre vem um São Miguel Arcanjo barbudo, né? Então assim, a imagem é uma representação para me fazer pensar em São Miguel Arcanjo. Então geralmente São Miguel Arcanjo tem uma espada, às vezes ele tem uma lança, às vezes aqui como... Não, essa aqui é a espada, né? Aqui a corrente é outra situação, mas vamos lá. Às vezes tem uma espada, às vezes ele tem uma lança, às vezes ele tem aqueles instrumentos medievais, sabe? Uma bola assim cheia de espinho, né? Isso, então. São o quê? São elementos de guerra. Sim. São elementos que me recordam que ele é um guerreiro. O elemento mais comum é a espada. O segundo elemento mais comum é a lança. E o menos comum, de fato, é esse outro artefato de guerra. Eu devo ter visto 2 imagens até hoje. Eu gosto muito de ver imagens de São Miguel Arcanjo. Quando o pessoal viaja, eu digo, se você vê uma imagem de São Miguel Arcanjo na igreja, tira foto e manda para mim. Eu meio que coleciono, né? Então, assim, o mais comum é a espada. A espada me recorda a guerra, o guerreiro, aquele que está lutando, aquele que está em ordem de batalha. Então, o primeiro ponto é esse, que é a principal missão de São Miguel Arcanjo. Defender o povo de Deus, né? O escudo também é um instrumento de guerra, também é um instrumento de batalha. Então, o escudo também faz parte desse imaginário do guerreiro, do defensor. É um artefato do combatente, sim, ali, do guerreiro sim. medieval. Isso. Aí nós temos algumas imagens de São Miguel Arcanjo que ele está com a balança, que eu acho que aqui eu vou conseguir mostrar. Aqui.
Você consegue dar um... Consegue Isso. dar um zoom? Tá ali, ó. Ali. Essa é a imagem da basílica, Se eu não né? me engano, a que eu tenho em casa tem a balança. Essa é a da basílica e ele tem aqui uma balança. Uma balança. Tá vendo? Então, essa balança, todo mundo fala que é a balança da justiça, né? Que pesa. Que Não teria. é tanto a balança da justiça como nós pensamos na questão do direito, dos advogados. Sim. Uma das missões que Deus dá a São Miguel Arcanjo é de fazer a pesagem das almas. Sim. Certo? Pegando o livro de Judas, onde São Miguel briga com o demônio, né, em defesa do corpo de Moisés, que havia morrido. Sim, esse é bíblico, né? Isso, Tá está na no Bíblia. livro de Judas, está no livro de Judas. Então, a igreja entendeu que essa missão de defender o povo de Deus, ela não acontece só durante a vida, ela acontece também no momento da morte. É missão de São Miguel Arcanjo conduzir as almas para junto de Deus. Então, ele tem essa missão de pesar na balança as almas para conduzi-las a Deus. Então, a balança, ela nos recorda isso. Quando nós pensamos na dimensão da justiça, eu posso falar da justiça divina. Qual é a justiça divina? A salvação. A salvação. Sim. Né? Às vezes a gente fica pensando na justiça aos moldes do direito, o que é certo, o que é errado, Sim. colocar na balança, enfim. A justiça divina é a salvação. Então, se eu pensar pelo lado da justiça divina, entendendo a questão da salvação, não é São Miguel Arcanjo que salva, jamais, quem salva é Deus, mas ele conduz as almas salvas, ele vai lutar por aquela Sim. alma, inclusive na oração da consagração a gente pede, né, que ele se recorde de nós no momento da nossa morte. Né? Então ele vai lutar por aquela alma para que Deus conceda a salvação e vai conduzi-la para junto de Deus. E um outro elemento que às vezes aparece, como tem nessa imagenzinha aqui, ó, é essa corrente aqui, ó, essa corrente aqui no demônio, né? Que também Essa também eu não tenho visto pouco. É uma imagem daquele que venceu o demônio. A lança, ela está enfiada no demônio. Essa corrente, ela está aprisionando o demônio, para recordar que São Miguel Arcanjo venceu o demônio. Né? Então, são elementos que nos ajudam numa imagem a entender melhor. Toda a função da iconografia é isso, sim, né? Sim. É através de uma imagem eu entender a mensagem que aquela imagem tem em si. Então, esses elementos, as asas, para nos recordar que ele é um anjo, ele não é um ser humano, né? Inclusive, esses dias uma pessoa me perguntou porque teve alguém que teve uma visão de São Miguel e ele estava sem asa. Isso aconteceu. Por que aconteceu assim? Não sei. Mas dentro da nossa tradição cristã católica, ele é um anjo, e anjo tem asa. Né? É aquilo que diferencia, entre aspas, né? Aquilo que diferencia a imagem de um ser humano para a imagem de um anjo, é que você não vai ver ser humano com asa. Sim. Né? O anjo, a asa me recorda que aquela criatura é uma criatura celestial, é um ser espiritual, né? Não corpóreo. Isso é doutrina, isso é catecismo da Igreja Católica, né? Então, a asa é para me recordar isso. A armadura, geralmente São Miguel tem uma armadura, para me recordar que ele é um guerreiro, que ele é um comandante. Tem até um capacete, né? Isso, então, esses elementos é para nos recordar a missão que ele tem, né? Dada por Deus. Né? Essa ideia que o senhor está passando, claro, eu já tinha me aprofundado nisso, mas como eu falei para o senhor, lá no início, a minha conversão lá no início não era tão aprofundado assim em São Miguel, eu só via e ouvia e falava só essa questão, defender-nos no combate, quem como Deus, e as pessoas não param para olhar para a imagem de São Miguel e compreender essas coisas. Por isso que a gente quis trazer essa proposta aqui para falar sobre a imagem, que as pessoas tomarem um pouco de consciência também sobre isso, né? Porque ele é muito conhecido. Muito conhecido. Muito. Eu estava conversando com o senhor há pouco, aqui em off, né? Eu estive no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, né? Todo mundo sabe, né, gente? Acho que não é o meu sotaque entrega, né? Eu estive no Rio agora de férias e eu divulguei tanto o Santuário de Santa Filomena quanto o Santuário de São Miguel. As pessoas não conheciam nem a cidade, nem o Santuário de São Miguel. Mas a devoção... Conforme eu ia divulgando e a devoção a São Miguel é imensa, as pessoas, não, vou procurar, quero ver. Entrava no YouTube para ver, para se interessar, para
começar, porque a devoção é muito grande. Diácono, lá em Daniel, no livro de Daniel, tem um texto que fala assim: naquele tempo levantar-se-á Miguel. E aí segue o texto, né? Os místicos do nosso tempo entendem que nesse tempo da história, marcado por muitos desafios, a gente vive um tempo muito confuso, de muita batalha espiritual, levanta-se Miguel. É muito claro que a devoção a São Miguel Arcanjo, ela cresceu não por um modismo. A gente não vive uma moda. A gente vive um clamor. Sim. Naquele tempo, levantar-se-á Miguel. Esse é o tempo em que Miguel tem se levantado para defender o povo de Deus. A gente reza lá na Basílica a Quaresma desde 2013, quando virou santuário. Desde 2013 que a gente reza a Quaresma na igreja, com o povo. Vou pedir para o senhor falar sobre a Quaresma. Agora, o que significa essa explosão de pessoas rezando a Quaresma? Não só com Frei Gilson, não só com o Instituto Hesed, mas são iniciativas paroquiais. Tem muitos grupos na internet, no Instagram, no YouTube, em diversas plataformas, pessoas que se propõem a rezar ali. Às vezes tem 20 seguidores, às vezes tem 1000 seguidores, é 20 aqui, é 1000 ali, é 3 mil acolá, é 500 mil ali. Quantas mil pessoas ou quantas milhões de pessoas no Brasil rezou a Quaresma de São Miguel Arcanjo? Tem rezado a Quaresma. Não é uma moda, é um clamor, porque nós vivemos um tempo de muita batalha, né? Então, São Miguel hoje, ele é buscado pelas pessoas porque nós somos atacados constantemente. E o Brasil é hoje reconhecido como o país de maior devoção a São Miguel Arcanjo. Essa eu também não sabia, que legal, muito bom. Eu estive em 2022 com o padre Ladislau, que é o reitor do santuário de São Miguel Arcanjo da Itália, lá do sul da Itália, do Monte Gargano, né, que é o principal santuário de São Miguel Arcanjo no mundo. Tivemos 4 aparições de São Miguel lá. E uma amiga minha esteve agora, voltou, tem 2 semanas que ela voltou lá, esteve fazendo um projeto lá, não posso falar muita coisa, mas é algo legal que está vindo aí, algo muito legal que está vindo aí. E em suas conversas com o padre Ladislau, né, e com outras pessoas ali do santuário que estavam acompanhando, né, eles falaram isso, né? Hoje o Brasil é o país que mais propaga a devoção a São Miguel Arcanjo e que mais vive essa devoção. Que bom. Né? Então, é algo que é muito interessante. Eu vou entrar nesses 2 assuntos, para o senhor falar para a gente sobre a Quaresma de São Miguel e vou pedir também para o senhor falar sobre as aparições de São Miguel. Mas antes de entrar nesses 2 assuntos, o senhor falou sobre o livro de Daniel, que cita Miguel, né? Levantar-se-á Miguel, né? As passagens em que são faladas sobre, não só sobre Miguel, mas sobre os arcanjos, o senhor pode citar algumas? Nossa, de cabeça eu sou ruim, cara, mas vamos lá. Daniel tem 3 passagens, o livro Daniel. Tobias, né? Daniel 10, Daniel 12. Não, as oficiais sobre São Miguel Arcanjo. Tobias Daniel, é Rafael. Tobias é Rafael, Rafael. Então, é o livro de Daniel, o livro de Judas, o livro de Apocalipse, eles falam literalmente de Miguel. Ok? Depois nós temos o relato do cerco de Jericó. Ele descreve Miguel, ele só não usa o nome, mas ele descreve. Qual livro, perdão? É Josué, se eu não me engano, capítulo 5. Ele descreve o comandante do exército do Senhor com a espada embainhada, de pé, para defender o povo de Deus. É o relato do cerco de Jericó. Então a gente atribui, no estudo sobre São Miguel Arcanjo, a gente atribui esse texto a São Miguel Arcanjo como um texto indireto. No cerco de Jericó canta-se muito São Miguel. Sim, tanto que aqui no santuário, o cerco de Jericó é São Miguel. Sim, porque esse texto ele é atribuído a São Miguel Arcanjo. Depois tem um texto de São Paulo, que se eu não me engano é na Tessalonicenses, que ele fala que Cristo virá ao toque da trombeta, liderado pelo arcanjo. E tem uma
parte do estudo bíblico que considera como arcanjo, citado como arcanjo sempre Miguel. Uhum. Né? Depois a tradição entendeu que a missão de Gabriel e a missão de Rafael também são missões importantes, e aí, né, a tradição colocou-os dentro dessa categoria de arcanjos. Né? Mas os textos bíblicos, quando, né, São Paulo fala de arcanjo, muito provavelmente ele está se referindo a Miguel. Né? Então tem alguns textos bíblicos que são assim diretos e outros são indiretos, mas que reforçam, né, essa devoção. Então é bíblico. É bíblico. É bíblico, não há contestação, bíblico. perdão. É bíblico. E por que eu levantei essa questão? Porque os nossos irmãos protestantes, né, eles não gostam de chamar São Miguel. Né? Eles chamam Miguel, o anjo Miguel, mas São Miguel eles refutam. Né? Os mais... Eu acho que é uma falta de compreensão da palavra santo. Para resumir a história, diácono, é uma falta de compreensão da palavra santo. Né? É uma birra. Uma birra. Sobre a palavra santo. Então, assim, eu acho que quando você senta com um protestante e dialoga com ele, um diálogo embasado, eles entendem. Lá em São Miguel Arcanjo, a cidade, né? A gente tem um trabalho muito forte. A paróquia de São Miguel Arcanjo é uma paróquia muito forte na cidade e muito respeitada. Respeitada, inclusive, pelos evangélicos. Sim. Né? Então, assim, muitos evangélicos conversam comigo. Né? Eu tenho, né, assim, uma certa proximidade de alguns pastores. Então, eu acho que é só você tirar o extremismo daquela incompreensão sobre a palavra santo e colocar a palavra santo dentro daquilo que de fato ela significa, que essa conversa cai por terra. Né? Isso é só a falta de compreensão mesmo do significado da palavra santo. Mas eles realmente, inclusive teve uma época um vereador que queria mudar o nome da cidade. Foi? Meu Deus! Queria que a cidade fosse Miguel Arcanjo. Eu disse, no dia que o estado virar Paulo, essa foi boa. No dia que o estado virar Paulo, a gente se esforça para mudar o nome da cidade. O senhor já era o pároco? Eu já era pároco e eu não deixei. E a briga caiu no colo do senhor, não teve jeito, né? Mas aí morreu. No dia que o estado virar Paulo, a gente briga para tornar o nome da cidade Miguel Arcanjo. Então é um extremismo. Sim. E é uma incompreensão da palavra, do significado da palavra santo. São é santo, né? Sim, justamente. Por isso eu entrei no assunto bíblico, né? Para as passagens, estar ali e estar próximo de Deus. São Miguel Arcanjo é reverenciado pelo cristianismo, e aqui coloque catolicismo e não catolicismo, protestantismo, com referências diferentes, né? Mas ele é reverenciado, reconhecido pelo menos, pelo judaísmo e pelos muçulmanos. No judaísmo... Desde sempre. Sim. Não com Jesus, não nada disso. Desde sempre. Não. Daniel é antiga aliança. Sim, verdade. Então, assim, existe devoção a São Miguel Arcanjo no judaísmo e existe devoção a São Miguel Arcanjo nos muçulmanos. Também nos muçulmanos eu não sabia. Sim. No judaísmo, sim, só a referência. As religiões monoteístas, né? Sim. Reconhecem a presença dos anjos e a missão que Deus dá aos anjos. Então, com o protestantismo é que vai tendo essa... Mas é só nessa incompreensão da questão santo. É só isso. Quaresma de São Miguel. Deixa eu abrir um adendo, Diácono, que a conversa foi fluindo, surgiu uma pergunta para mim. Nós temos Nossa Senhora como a Rainha dos Anjos, a Rainha de São Miguel. Opa. Quando nós citamos São Miguel, automaticamente nós levamos Nossa Senhora com ele. É correto a gente afirmar que São Miguel ele também é defensor direto de Nossa Senhora, de Maria? Olha, errado não é, Cadu. Veja bem, ele é o defensor do povo de Deus. Sim. Maria faz parte do povo de Deus. Exatamente. Eu não tenho nenhum argumento bíblico para fazer tal afirmação. É mais por devoção. Né? Eu não tenho nenhum argumento bíblico para fazer tal afirmação. E não tenho nenhum argumento assim doutrinário. Eu tenho argumentos devocionais e parte da tradição. Sim. Certo? Então a gente precisa distinguir o que é tradição e o que é doutrina. Né?
Então, sim, a Maria é dado o título de Rainha dos Anjos. Se ela é Rainha dos Anjos, significa dizer que ela é Rainha de São Miguel Arcanjo também, Sim. né? Significa dizer que, de alguma forma, ela está acima de São Miguel Arcanjo, porque ela é a mãe de Deus. Tanto que quando a gente vai cantar a ladainha, a gente primeiro fala Santa Maria, rogai por nós, São Miguel Arcanjo, rogai por nós, depois vem todos os outros santos. Sim. Né? Então ela está acima. Isso é tradição na igreja, por isso que a igreja reza a ladainha dessa forma. Né? Então, só para deixar claro, eu não tenho um argumento bíblico nem doutrinal para fazer essa afirmação, Sim. mas a tradição e a devoção me leva a compreender que sim. Entendi. Legal, porque tem me corrija se estiver errado, padre. Tem as revelações de Nossa Senhora de Fátima, que São Miguel é citado também. Sim, inclusive a primeira revelação é atribuída a São Miguel. A primeira aparição aos pastorinhos é o anjo. Né? E aquele anjo, alguns estudiosos consideram que é São Miguel. Né? E depois que vem as aparições. Também Simbris, não é Simbris, faltou o nome agora. Tem uma aparição de Nossa Senhora que também São Miguel faz a primeira fala e depois Nossa Senhora faz as revelações. Agora me faltou o nome, daqui a pouco eu lembro. Eu cito ela em um dos meus livros. Então São Miguel está muito próximo das aparições de Nossa Senhora. Sempre. Sempre. É porque quando a gente cita, sempre tem essa junção, né? E tem uma lógica aqui também, já na brincadeira, né? Se ela é a rainha, né, dos anjos, e ela vai estar próximo dos homens que são ali tentados a cair, que são tentados a se afastar de Deus. Que venha o exército para combater junto, Exatamente. né? Oh, meu Deus do céu. Vamos defender aqui a rainha, né? É só a brincadeira. Sim, sim. Conta pra gente da Quaresma de São Miguel, porque tá uma crescente, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Tá uma crescente enorme por essa devoção, por essa Quaresma de São Miguel, por realizar a Quaresma de São Miguel. Eu sei, claro, óbvio, Cadu também sabe que Cadu acompanha muito. Esse nome é difícil. Garabandal. Justifica-se, é igual meu nome, né? Igual meu nome, também eu não cobro muito das pessoas do meu nome, não. Garabandal a primeira aparição é de São Miguel Arcanjo, preparando as aparições de Nossa Senhora. Voltando agora para a Quaresma. Graças a Deus, a Quaresma se tornou uma oração conhecida, propagada e rezada. Não adianta ser conhecida e propagada se não for rezada, né? Exato. Porque é uma oração muito forte, é um tempo de oração muito forte. A gente está falando... Eu falo de 45 dias, certo? Porque se a gente começa no dia 15 de agosto e conclui no dia 28 de setembro, eu estou falando de 45 dias. Mas não é 29, padre? 29 é o dia da festa, né? Sim. Ninguém celebra a Quaresma no domingo de Páscoa. Sim. A Quaresma acaba para eu celebrar a Páscoa, né? Então, a Quaresma me prepara para a festa. Então, a Quaresma de São Miguel Arcanjo, ela me prepara para a festa de São Miguel. Então, não faz sentido eu rezar a Quaresma e eu viver a penitência da Quaresma de São Miguel no dia de São Miguel. Sim. É dia de festa. Sim, dia de festa, né? Então, concordo. na Basílica a gente faz de 15 de agosto a 28 de setembro. São 45 dias. E lá nós não paramos no domingo. Porque, veja bem, eu entendo que o trabalho que o Frei Gilson faz, o trabalho que o Instituto Hesed faz, é um trabalho belíssimo, mas eles levam 2, 3 horas fazendo as orações de madrugada, rezam o rosário. Então, tem vários elementos ali inseridos dentro dessa oração da Quaresma. Mas a oração da Quaresma mesmo, ela leva 20 minutos. Um pouco mais trabalhada, 25, meia hora no máximo. Né? Então, eu entendo que um Frei Gilson, Instituto Hesed, fazer o modelo de Quaresma deles no domingo é difícil, né? Até acordar de madrugada e tal. Por conta do preceito né? tudo. Mas para nós, a gente faz a Quaresma todos os dias às 18 horas. Então, dia de semana, a nossa missa é às 17, acaba a missa, começa a Quaresma. Final de semana, a nossa missa é 19. Reza a Quaresma, começa a missa. Então, eu não tiro a missa por conta da Quaresma. Eu só acrescento
mais ali 20, 25 minutos de oração. Esse ano estivemos lá, o Padre Wagner, eu estivemos lá, já dentro da novena, né? Sim. Se eu não me engano, já foi dentro da novena. Se eu não Foi, me foi, engano, ele foi na já novena. Já foi dentro da novena. Estivemos lá, foi maravilhoso, lindo de ver, a Basílica lotada, uma devoção tremenda, a cidade de São Miguel respira São Miguel. Sim. Foi muito bonito. Não só a cidade, viu, Diácono? Nós levantamos as informações, foram 13 estados do Brasil, 186 municípios, 4 países, e do estado de São Paulo, 138 cidades. É um número expressivo. É uma festa que ela já não é mais uma festa da cidade, não é uma festa da diocese, e ela não é somente uma festa da região. É uma festa que ela abrange grande parte do estado de São Paulo. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. O senhor citou uma vez, eu acho que eu escutei diretamente do senhor uma vez que eu assisti uma missa lá na Basílica, que São Miguel apareceu na cidade de São Miguel. Sim, sim. Isso, dia 29 de setembro de 1932. Então já entremos no próximo questionamento, as aparições de São Miguel. Sim. Nós temos ali as aparições do Monte Gargano, né? São as aparições bem conhecidas. Nesse meu livro aqui, eu falo das aparições. Então, teve uma aparição no México, teve uma aparição para Joana d'Arc, teve as aparições do Monte Gargano, teve outras aparições aí. E na nossa cidade teve também uma aparição. Eu não sabia. Que é esse, que é o meu segundo livro. Aqui eu falo sobre a aparição de São Miguel Arcanjo na Revolução de 1932. Rapidamente, que eu sei que o nosso tempo já está assim, estouradíssimo. Não. Mas não nos apertemos por conta disso. Pode falar. Mas então, assim, Revolução Constitucionalista, 1932, foi uma guerra civil que aconteceu entre o Estado de São Paulo e o governo federal. O senhor é militar, Sim. o senhor deve saber Sim. que naquela época o Brasil não estava sendo regido pela Constituição, e o Estado de São Paulo quis que voltasse à Constituição, e por conta dessa manobra foi se instaurada uma guerra civil. Sim. Nós estamos falando de guerra, enfrentamento, batalha, morte de soldados, morte de civis, cidades bombardeadas, cidades sucateadas. Não foi uma briguinha de soldados, né? Foi uma guerra civil. Sim. E essa guerra, o objetivo do governo federal, que estava ali amparado pelo Exército do Sul, era tomar a capital, São Paulo. E o objetivo do Exército de São Paulo era não permitir que a capital fosse tomada. Então, as batalhas começam ali na fronteira entre Paraná e São Paulo, e elas vão subindo, até que eles chegam na nossa região, né? Ali Buri foi uma cidade muito afetada pela guerra, muitas mortes em Buri mesmo. Buri foi uma cidade assim bem judiada. Depois eles vão para Capão Bonito, que faz divisa com São Miguel. Aí a gente entra no mês de setembro. O que aconteceu? O Exército do Sul estava em Capão Bonito e o Exército de São Paulo entra na cidade de São Miguel Arcanjo e ali vai pedir para o padre abandonar a casa paroquial para fazer dela um quartel-general. Mas o padre não sai porque ele diz que se aproxima a festa de São Miguel Arcanjo e ele precisava rezar a missa do padroeiro para a cidade. Então, eles fazem uma trincheira de combate em um bairro chamado Turvo da Lagoa, que é um bairro de zona rural, fica a 20 quilômetros do centro da cidade. E ali eles fazem essa trincheira e existe conflito, existe batalha. Porque a gente, sabe aquelas coisas de buscar metal na terra? Sim. Detector de metal, isso. A gente já encontrou várias balas, granadas que não explodiram, capacetes. Enfim, a gente tem assim, quando eu digo a gente, não a igreja, né? Pessoas da cidade, tem um acervo interessante de elementos encontrados ali na trincheira de combate. Então, houve batalha. Okay? Fato, houve batalha. E os dois exércitos estavam lá. No dia 29 de setembro, o dado histórico. No dia 29 de setembro, o Exército do Sul emite um documento mandando cessar fogo. Fim de toda ofensiva. Fim da guerra.
A guerra oficialmente foi declarada finalizada dia 3 de outubro. Mas o documento mandando cessar fogo é do dia 29 de setembro. Aqui, diácono, eu penso assim, cidade de São Miguel Arcanjo, dia de São Miguel Arcanjo, a guerra foi cessada. Armistício. Para mim, isso daqui já é um sinal importante. Eu não vejo só como uma coincidência. Quem não acredita vai achar que foi uma mera coincidência. Sim. Eu vejo como um sinal. Esse é o fato, esse é o dado histórico. E aí, nesse livro, eu falo bastante sobre a questão da revelação. Né? Existe uma história que foi experienciada, que foi contada e depois foi escrita. A Bíblia é isso. Alguém fez a experiência, alguém contou a experiência e depois essa experiência torna-se um texto escrito. Ninguém faz relato, né, ali na hora, está acontecendo tal coisa, a pessoa está escrevendo. Não era assim que funcionava. Então, o que aconteceu? Estamos há 92 anos da guerra, né? Existe uma história que nunca desapareceu do coração do povo são-miguelense e que era contada pelos mais antigos e que passou de geração em geração. De que houve um grande clarão onde um lado da trincheira não enxergava o outro. E desse clarão apareceu um homem que disse que a guerra havia acabado. A gente está em 32, não existia telefone, não existia fax, não, o meio de comunicação, quando muito, era o código Morse, olhe lá. Né? Então, assim, alguém, no dia 29 de setembro, surge do nada para avisar que a guerra tinha acabado. Então, essa aparição, ela foi atribuída a São Miguel. Depois, o exército de São Paulo vai embora, o exército do sul desmonta o acampamento e entra na cidade de São Miguel Arcanjo. O comandante vai até o padre, pede para o padre abrir a igreja, que não era a basílica, a gente está em 32, a basílica é dos anos 50, era a igreja anterior, uma igreja menor. Ele pede então, o padre abre a igreja, ele entra na igreja e tem uma imagem de São Miguel Arcanjo no centro, ele olha para a imagem e diz, foi esse homem quem avisou do fim da guerra. Uau. Essa imagem é a imagem que nós temos hoje no nosso batistério, que é uma imagem de aproximadamente 1,5 metro, é uma imagem antiga, da igreja antiga, foi restaurada há 2 anos atrás. Ela ficava no andar de cima, nós descemos ela e colocamos ali no batistério pelo significado que ela tem, né? Uma imagem que em algum momento da história alguém olhou para ela e disse, foi esse homem que avisou do fim da guerra. Então, assim, eu não tenho imagens de uma aparição, não existe isso. E o nosso objetivo não é tornar essa aparição canônica. A gente não está interessado em abrir um processo no Vaticano para que, né? Não. Eu só achei que os devotos de São Miguel Arcanjo mereciam saber que esse fato aconteceu aqui no Brasil, na cidade de São Miguel Arcanjo. E aí depois que eu escrevi o livro, né, a gente conheceu a família que tem propriedade ali onde hoje é a trincheira de combate. Conversamos com a família e a família doou um pedaço da terra para nós. Nós ali colocamos um outdoor. E é interessante porque São Miguel Arcanjo não tem pedra. São Miguel Arcanjo é mato, né? Assim, terra da uva, a agricultura é forte. O solo não tem pedra. E lá tem muitas pedras, tem umas pedras bonitas, sabe? E está num bairro que é 100% agricultura. Sim. E aí, lá a gente colocou um outdoor. E as pessoas, de forma natural, começaram a ir em peregrinação, começam a ir, e aí começaram a amarrar fita aqui, amarrar fita ali. Virou um ponto. E as pessoas vão a pé, vão de bicicleta, vão de van, de ônibus, chegam lá, fazem orações. É um ponto que a gente tem ali aberto para visitação, né, 24 horas. Interessante. Eu estive lá, na novena, na quaresma, já na parte da novena, tirei foto nessa imagem e não sabia dessa história. Sim. Interessante, muito legal. Incrível. O crescimento da devoção de São Miguel é bem incrível mesmo. Agora eu preciso apresentar aqui para o senhor o Gedeão e o Gedeãozinho, o senhor consegue ver aqui? O Gedeão, ele tem aqui para o senhor uma cilada, entre aspas. Ciladas também no bom humor, né? Cilada também no bom humor, tá bom? O Gedeão traz pra gente, pegou o Gedeão aí? A pergunta polêmica. A pergunta polêmica. Diácono, só para
abrir um espaço entre a pergunta polêmica. Consegui tirar. Estamos com 590 visualizações. Olha que bênção. Ao vivo, acho que é o recorde. Nós ganhamos visualizações após, né? Se eu não me engano é isso, né, gente? Sim, o recorde. Que bom, Deus Que bom. abençoe. Amém. Deixa eu explicar para o senhor como vai acontecer a pergunta polêmica. Eu vou passar para o Cadu. O Cadu vai ler a pergunta polêmica. O Cadu vai ler. Enquanto o senhor se organiza para responder, né? Concateniza as ideias aí, eu vou apresentar o nosso programa de fidelidade, tudo bem? Tudo bem. Cadu, por Podemos? favor. Podemos. Padre, se São Miguel é um anjo e, portanto, é puro espírito, como se pode ter alguma relíquia genuína dele, já que toda relíquia é material? Conversamos isso no início. Ali está a relíquia, tira aqui a imagem para aparecer bem. Ali está a relíquia que vai dar toda esta polêmica. Mas antes, como a gente combinou, vou apresentar para vocês os amigos de Santa Filomena. É um programa de fidelidade que nós temos aqui no santuário, onde você nos ajuda a evangelizar. Com uma contribuição simples, você ajuda nas obras físicas. Nós estamos terminando a parte física do nosso santuário, a torre, a finalização do interior do santuário, a parte de baixo onde nós temos as catequeses, enfim, você ajuda nessa parte e ajuda também na evangelização, onde nós promovemos tudo o que acontece no nosso canal. Nós temos aqui o SantoCast, que por enquanto é mensal, nós estamos já nos organizando para ficar quinzenal. Nós temos o programa Filomena em Pauta, que acontece toda quarta-feira. Nós temos o Santo Terço, que é diário. Nós temos as Santas Missas transmitidas também diariamente. Então, você ajuda a gente de todas as formas. Torne-se um amigo de Santa Filomena. Vamos passar um vídeo, que é sempre onde eu erro aqui as coisas aqui, né? Mas passo o vídeo aí para você conhecer um pouquinho mais do programa de fidelidade Amigos de Santa Filomena. Fala galera do SantoCast, eu sou a Duda. Eu me chamo João e pessoal, em Marcos no capítulo 16 do versículo 15 ao 18 diz: E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A gente está aqui para te fazer um convite muito especial. Seja você um amigo de Santa Filomena. São só R$10 por mês que você ajuda a nossa igreja a evangelizar e as obras de Deus. Beijo! Beijo pessoal, tchau. E até na hora da morte, amor Jesus. E aí, gostou? Se interessou? Cadê o QR Code? Disseram que era para apontar para a cabeça do Cadu, não colocaram aí, ó. Foi não? Não foi? Aponta para a cabeça do Cadu. Aqui, ó. Não, aí, apareceu. Pronto, Aponta para a pronto. cabeça. Não tá certo, mas tá bom. Aqui, ó. Já que Então, minha cabeça tá aqui. aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. Você vai ser direcionado para um canal para você conversar e ficar ciente de tudo o que precisa e como você se torna um amigo de Santa Filomena. Por favor. Eita, nós. A pergunta é polêmica, a resposta é polêmica também. Ai, ai, ai. A intenção é essa. Então tá. E você pergunta como que a gente pode ter uma relíquia genuína de São Miguel, uma vez que ele é por espírito. Exato. E a resposta é que não existe relíquia de São Miguel. E essa resposta que eu estou dando não é minha, é do padre Ladislau, que é o reitor do Santuário de São Miguel Arcanjo, lá do Monte Gargano. É um ponto muito delicado, porque aqui a gente tem uma relíquia, e aí precisa explicar essa relíquia, que foi o que o padre Ladislau conversou bastante comigo, porque a gente não quer difundir a devoção de São Miguel Arcanjo de uma forma errada. Sim. Como você fez na pergunta, ele é por espírito, ele é um ser celestial. Então nós não temos uma parte do corpo dele, nós não temos uma roupa que ele usou, porque a relíquia realmente é uma parte do corpo ou algo que tenha sido de uso da pessoa. A roupa que usou, como Padre Pio a luva, né, São João Paulo II a túnica, etc. O que é que nós temos de concreto? Né? O local onde São Miguel apareceu 4 vezes e que é o lugar, assim, digamos, de maior reconhecimento na igreja. Tanto que muitos papas já foram ao Monte Gargano em peregrinação. Muitos santos foram ao Monte Gargano em peregrinação. Está falando de uma história que começou nos anos 400, né? Então, assim, é algo que é histórico, comprovado pelo tempo, reconhecido pela igreja. Então, difundiu-se a pedra do Monte Gargano como uma relíquia que me aproxima de São Miguel, porque se ele tocou, entre aspas, os pés
naquela gruta, aquela gruta tornou-se marca da presença dele. Sim. Então, nós temos na Basílica a pedra que foi dada pelo Monte Gargano. Temos 2 pedras, inclusive. As 2 vezes que eu fui lá, o reitor me deu 2 pedras grandes, as 2 vezes. Eu tive a honra de ser levado pelo reitor até o local onde São Miguel apareceu, que de fato tem uma pedra que tem marca de 2 pés. Legal. Tem uma pedra que tem uma marca de 2 pés. E aí eu estava lá, foi um momento tão forte, tão excelso. E eu olhei assim pro canto e tinha assim várias pedras, né? Aí eu peguei assim as pedras, eu perguntei para ele, posso? Ele disse, pode. Aí eu peguei essas pedras e coloquei no bolso. Então assim, eu tenho certeza que aquela pedra estava pertinho ali, né? Fui eu que peguei, né? Fui eu que peguei. E eu fiz uns relicários para mim, né? Dei para algumas pessoas dessas pedras aí. Eu só tenho um hoje em dia, não posso mais dar porque é meu. O Cadu, ele é desbravador de relíquias, hein? Então, assim, essa é a ideia. O Padre Ladislau é muito firme nessa fala, porque, às vezes, a gente tem essa ideia, né? E só mais um dado para fortalecer essa compreensão. Quando nós recebemos o título de Basílica, 2018, eu tive uma audiência com o Dom Aurélio, que é da Congregação para o Culto Divino. Recebemos o título. 2019, eu voltei com um grupo em peregrinação e eu fui agradecer. Marquei uma audiência com ele, nós éramos um grupo de quase 30 pessoas. Ele acolheu a todos, nos colocou dentro do auditório da congregação para o culto divino e fez uma conversa muito amigável, como as pessoas se sentiram, até a igreja reconhecida como basílica e tal. E uma das pessoas disse assim, foi muito feliz, a gente saiu daqui 2018, ano passado e fomos lá para o Monte Gargano e recebemos uma relíquia de São Miguel. Ele olhou para mim assim com a cara bem séria, relíquia de São Miguel? Aí eu disse, não, né? A pedra do Monte Gargano. Entendeu? Então, assim, é uma posição do Vaticano, é uma posição do Santuário Internacional de São Miguel Arcanjo. Então, a gente tem que ter um cuidado, porque às vezes a gente sobrevaloriza, né? Sim. Algumas realidades. É importante a pedra do Monte Gargano. Eu tenho, inclusive, uma mais ou menos desse tamanho aqui, na capela que eu tenho dentro da casa paroquial. E às vezes, ela não está em relíquia, ela não está em relicário nenhum, ela está em um local bonito, ela fica em cima, né? E às vezes eu toco nela e rezo, porque eu entendo que aquela pedra me aproxima da aparição de São Miguel. Mas eu entendo o que ela de fato é. A propagação ela é pedra correta de uma caverna, de uma gruta na qual São Miguel apareceu. Ela não é São Miguel. Porque a relíquia me aproxima do santo, né? Sim. Então, assim, quando eu tenho o osso de São Francisco, é como se eu tivesse São Francisco comigo. A relíquia de Santa Teresinha passou aqui pelo Brasil, né? Sim. Eram os ossos de Santa Teresinha. A igreja entende que é Santa Teresinha que está ali. Mas a pedra do Monte Gargano é o que mais me aproxima dessa presença de São Miguel. A devoção correta, né? A propagação da devoção correta. E, se eu não me engano, quando nesses termos, é de 2º ou 3º grau? Quando é toque? Não. Quando é toque, quando toca o corpo, no caso, seria 3º grau. Ah, tá. E não tem um corpo físico. Exatamente. Então a gente não entra nesse mérito. Exatamente. A gente não entra nesse mérito. Exatamente. Como é 100% espírito, como, não assim, toca. eu Exatamente. posso semelhar a pedra como, por exemplo, a terra da Terra Santa? Pronto. Boa A colocação. terra da Terra Boa colocação. Santa. Que é onde Jesus pisou. A água de Lourdes. Boa colocação. Aí chegou num consenso. A água de Lourdes é algo que é especial. Consenso, Né? A gente traz a água de Lourdes, mas eu não estou com a relíquia de Nossa Senhora. Né? A água do Rio Jordão, muita gente também. Sim. Né? São elementos importantes para cultivar a nossa devoção, né? São fontes de graças, a gente reconhece isso, mas é preciso, né? Uma vez sempre que eu posso, quando eu vejo um padre falando a relíquia de São Miguel, eu chamo irmão. Eu também agora vou fazer isso com você, viu? Toda a caridade, não é relíquia de São Miguel,
Pedra do Monte Gargano, né? Ótimo, É, agora vivendo e sabemos. aprendendo, né, Vamos evangelizar corretamente. Estamos Você sempre em casa que aprendendo. aprendeu também junto com a gente aqui, agora é dessa forma. Eu vou pedir para o senhor finalizar apresentando a basílica, o santuário, as obras da maneira que o senhor... Os livros do senhor. os Isso, livros. eu quero convidar você que está assistindo, né, em qualquer momento, seja agora ao vivo ou posteriormente, a visitar a cidade de São Miguel Arcanjo, a Basílica de São Miguel Arcanjo. Nós somos a única basílica no Brasil e na América Latina, cujo padroeiro é São Miguel Arcanjo, uma basílica santuário, que tem uma beleza, né, que é diferenciada, vale a pena você ir conhecer só pela beleza da igreja, mas nós temos várias coisas ali do entorno que tornam a experiência mais aconchegante, né? Temos o show de luzes no final de semana, lindo, né? lindo, Temos lindo, o show de lindo, luzes lindo. sábado e domingo à noite, temos o local de aparição de São Miguel, que precisa ser precisa pegar a localização lá na nossa loja, porque é estrada de terra, né? Mas é fácil de chegar. Nós temos o local onde estamos construindo a estátua de São Miguel Arcanjo, que fica a 1,5 km da Basílica, 5 minutos de carro. Vai ser a maior estátua católica do mundo, 70 metros de altura. Agora, em janeiro, nós iniciamos a obra do prédio da estátua. Nós já temos algumas peças da estátua construídas, inclusive concretada a cabeça, né? É um local que está aberto para visitação no sábado e no domingo, né? E também ali na Basílica a gente passa a localização para que as pessoas possam visitar. Então, conhecer a cidade de São Miguel Arcanjo. Todo dia 29 nós temos o dia votivo. No domingo a gente tem missa 7, 9, 11 da manhã e 19. Então, tudo isso, né, faz parte dessa peregrinação à Basílica de São Miguel Arcanjo. Temos 6 dias do ano que a gente oferece as indulgências plenárias por sermos basílica. Agora, o Ano Santo, nós vamos ser uma igreja portadora das indulgências também. Então, durante todo o Ano Santo, as pessoas poderão receber as indulgências na Basílica de São Miguel Arcanjo. Então, venha nos visitar. Então, a cidade é São Miguel Arcanjo. Fica pertinho aqui de Sorocaba e Itapetininga, tá bom? É fácil acesso, fácil acesso. Eu já escrevi 5 livros sobre São Miguel Arcanjo. Você pode conhecer no site da Basílica. Esse é o mais novo, né? É o 5º livro, que fala sobre a consagração a São Miguel Arcanjo, uma inspiração que Deus me deu de um caminho de preparação para essa consagração. A oração de consagração é aquela que a gente faz todos os dias da quaresma, no final da oração da quaresma. Só que as pessoas queriam um caminho de preparação. Então eu criei uma metodologia, são 28 dias, 4 semanas, né, onde a gente vai se preparando para, no 29º dia, fazer esse ato de consagração a São Miguel Arcanjo. Então fica aqui o material disponível, né, para aqueles que quiserem conhecer. Apresente os outros. O primeiro... Nós estamos pela força de São Miguel. O primeiro fala mais sobre a devoção, aqui os textos bíblicos, os padres, os papas e os santos que eram devotos, né? Esse é bem devocional, bem doutrinário. Aí depois eu tenho o segundo que fala sobre a aparição de São Miguel Arcanjo. Aqui está a balança. Contando um pouquinho sobre a Revolução de 32. Aí eu tenho um devocionário sobre a Quaresma de São Miguel Arcanjo. Tenho um livro que fala sobre as aparições, os milagres de São Miguel Arcanjo, incluindo milagres da cidade de São Miguel Arcanjo. E aqui eu faço um resumo da aparição de São Miguel. E o mais novo, que é sobre a consagração a São Miguel Arcanjo. Agradeço o espaço, Não. Diácono Cadu. Confundi Gogan com Cadu agora. Deu um tilt na cabeça. Godu. Agradeço o convite, agradeço, né, a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre São Miguel Arcanjo, é algo para mim que é muito prazeroso. E olha, eu ficaria aqui 2, 3 horas tranquilo. Olha, uma glória a honra Deus por receber. isso. E eu quero deixar, eu sempre faço isso com os convidados aqui, agradecer sempre, né? Muito obrigado pela disponibilidade do senhor, pelo seu sim, para estar aqui conosco, né, no dia de hoje, e deixar o espaço aberto. O senhor lá em São Miguel sentiu a moção de vir falar sobre qualquer outro tema, não só sobre São Miguel, mas sobre qualquer outro tema que o senhor queira divulgar e evangelizar, entre em contato com a gente. Eu preciso ir aí falar sobre o tema X. O senhor está com as portas abertas, E até mesmo sobre para São Miguel, voltar né? aqui. Porque são Isso. temas que... Um pedido para você que está assistindo, certo?
duas contas daquela rede que eu não sei se pode falar o nome, né? Pode, acho que Pode? Não sei se pode. Lá do Instagram. Duas contas do Instagram para você seguir. Primeira, Basílica de São Miguel Arcanjo. Tem o D. Basílica de São Miguel Arcanjo. E a minha pessoal, Padre Márcio Almeida. Padre escrito mesmo, Padre Márcio Almeida. Porque ali a gente está sempre falando das atividades da Basílica, do progresso da construção da estátua e também dos padres que a gente convida para o dia votivo. Bastante A gente bastante sempre padres. convida Dias o padres. Marlon, tá? Padre Sim. Marlon, agora em janeiro tem o padre lá do Pai Eterno e assim vai. É maravilhoso. Eu sigo e recomendo. Antes de finalizar e pedir para que o senhor dê a bênção pra gente, eu preciso fazer um agradecimento pro Serginhos Pizzaria, tá bom? Opa. Serginho Pizzaria é um parceiro nosso, que ele sempre ajuda a gente aqui, inclusive ele sempre manda alguma coisa pra gente fazer o lanche também, mas a gente ainda não colocou a logo dele aí. Vamos providenciar, tá bom, equipe? Depois, tá bom? Então, Serginho Pizzaria. Se você tá procurando uma pizza de qualidade, com preço justo, Serginho Pizzaria, tá bom? É porque a gente não colocou a logo dele ali, eu preciso fazer esse agradecimento. Dá a bênção pra gente? Opa, com alegria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Mais Quem uma como vez. Deus? Ninguém como Deus. Agradeço mais uma vez. Muito obrigado por tudo. Tchau. Feliz Natal, meu Diácono. É, falamos último que programa. um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Participe da sua paróquia em todas as festividades. Honre a Deus com a sua participação na Santa Missa. Agora sim, tchau. Agora sim. Lá Agora sim, tchau. Lá no plano aberto. Tchau. Deus abençoe.